Senhor presidente, senador Flecha Ribeiro, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento propriamente dito, senador Flecha, quero fazer um registro aqui, estou encaminhando requerimento à mesa, porque hoje faleceu a genitora da senadora Ângela Portela. Inclusive, estava marcado um evento amanhã em Roraima e foi cancelado em virtude dessa, digamos assim, passagem para o outro plano da nossa querida mãe da senadora Ângela Portela. Mas, senador Flecha Ribeiro, senhoras senadoras e senhores senadores, ontem eu falei aqui sobre a questão dos brasileiros que estão sofrendo constrangimentos mais diversos, inclusive prisões ilegais lá na Venezuela. E hoje eu falei longamente com o nosso embaixador do Brasil na Venezuela e obtive informações atualizadas, inclusive combinamos, como eu já fiz o requerimento à Comissão de Relações Exteriores, para ouvir o embaixador da Venezuela aqui, convidar para ouvir o embaixador da Venezuela aqui, o representante, ou o ministro ou o representante do Ministério das Relações Exteriores e também o embaixador da Venezuela. Então teríamos 3 autoridades que estão de perto no assunto para nós debatermos e estudarmos o mecanismo de ajudar esses brasileiros. Não estamos querendo entrar no mérito político interno da Venezuela. Queremos falar claramente em defesa dos brasileiros que estão sofrendo constrangimento. Eu quero até acrescentar aqui que esse constrangimento vem de longas datas. E nós estamos justamente construindo agora a implantação do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela e somos tomados, em função dessas manifestações lá na Venezuela, o problema com os brasileiros se agravou. Porque, como há uma visão do governo de sufocar as manifestações, sufocar legitimamente, eu não sei, as manifestações passaram a ser mais rígidos ainda com o trânsito de veículos ou com veículos de modo geral, ônibus ou carros particulares. O importante é que o meu estado é a parte do Brasil mais afetada por essa questão, porque é a parte do Brasil que está colada na Venezuela, eu tenho repetido muito isso. Assim como o estado do Amazonas também sofre consequências. Então nós precisamos, urgentemente, primeiro, resolver o emergencial, que é essa questão dos brasileiros que estão lá presos e que estão sofrendo constrangimentos outros. Segundo, resolver a questão da nossa linha de fronteira com a Venezuela, que a comissão já mandou uma missão que eu tive o prazer de coordenar, eu, a senadora Ângela e o senador Oswaldo Sobrinho, já fizemos o trabalho em loco, lá na cidade de Pacaraima, que foi atingida por um acordo feito em 89, portanto muito posterior à existência da cidade, e esse adensamento implicou em colocar dentro de um item do acordo, que estabelece uma faixa de 18 metros da linha de fronteira, botou cerca de 1.000 e poucas pessoas dentro dessa área e terão em tese de que demolir suas casas construídas com muito sacrifício. Lá tem talvez 2 ou 3 casas de alto padrão ou de médio padrão. O resto são pessoas de casas simples, de pessoas pobres que construíram com o suor do seu rosto e que estavam lá na fronteira defendendo o Brasil mais do que qualquer outra instituição. Então, eu recebi hoje um abaixo-assinado dos moradores que estão dentro dessa faixa não edificável, como estou aguardando o ofício do prefeito de Pacaraima, que até agora não mandou, dando a relação das obras públicas, desde ruas, escolas, creches, praças, que foram construídas, inclusive, a maioria deles com recursos federais passados para o município e que agora o próprio governo quer destruir. Mas eu vejo o seguinte: tudo que é conversado, negociado, tem jeito. O próprio acordo que foi assinado em 89, ele prevê que as cláusulas poderão ser alteradas desde que comum acordo com ambas as partes. Então, Venezuela e Brasil, combinando de alterar esse dispositivo, resolve o problema
dos habitantes dessa faixa. Por outro lado, nós temos que, aí já é num momento mais tranquilo, cuidar de ampliar as nossas relações com a Venezuela, não ficar só numa relação que diz, nós temos superávit no comércio com a Venezuela. Mas esse superávit é feito por quem? Basicamente por 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Nós que estamos lá pertinho não temos um comércio adequado, nem o Amazonas, que tem um polo industrial, também não tem, por causa de uma série de equívocos, no meu entender. Inclusive, quando nós estivemos na Venezuela, o ex-governador Tomás, já falecido, eu e mais alguns deputados federais e estaduais, o presidente Chávez, que nos recebeu, disse realmente que nós tínhamos que mudar o nosso comportamento, Venezuela e Brasil, porque nós estávamos, segundo a palavra espanhola, que nós estávamos despados, isto é, de costas um para o outro. São países que estão aí de costas, encostados um para o outro. Agora nós estamos querendo inverter essa situação, porque isso beneficia não só São Paulo e Minas, mas beneficia sobretudo essa região de fronteira. E não é só beneficiar o Brasil, não. Nós queremos uma reciprocidade nisso aí. E vejam bem, hoje várias crianças e jovens estudam no município brasileiro de Pacaraima, em Roraima. E várias pessoas também de Pacaraima se servem de alguns serviços lá em Santa Helena, na Venezuela. Os serviços de saúde mais complexos são atendidos pelo Brasil. Então, por que a gente não faz um trabalho realmente de vários acordos que beneficiem não só o aspecto do bom relacionamento de um país com o outro, mas, sobretudo, os acordos que possam beneficiar a área turística, que é muito forte, a área comercial, a área educacional, a área de saúde. Não dá, é como disse então o ex-presidente Chávez, para ficarmos de costas um para o outro. E principalmente, repito, quem é o que paga o pato maior é o meu pequeno estado de Roraima, pequeno em termos de população. Mas o Brasil não pode ignorar isso, e, portanto, nós vamos fazer esse convite que eu mencionei e vamos também promover uma ida de membros da Comissão de Relações Exteriores à Venezuela, porque nós não podemos ficar aqui fazendo de conta que não estamos vendo o que está acontecendo com os brasileiros que estão na Venezuela. Essa é a questão emergencial. Segundo momento, a questão da faixa de fronteira. E, por último, os acordos bilaterais que possam fazer bem a ambas as populações. De forma que eu estou reiterando esse assunto hoje, porque recebi não só esse abaixo-assinado, com mais de 1.000 e poucas assinaturas, como também recebi novas informações de que os brasileiros, a situação está se agravando, não só constrangimento de toda a ordem, mas principalmente essas prisões. De forma que é bom a gente trabalhar os 2 países de comum acordo para que esses problemas sejam sanados. Eu espero, portanto, que na semana que vem a Comissão de Relações Exteriores, conforme já asseverou o senador Ricardo Ferraz, nós apreciemos esses requerimentos e, em seguida, em sintonia com o Ministério de Relações Exteriores, nós possamos programar nossa ida à Venezuela em abril, de forma que nós possamos, de uma maneira definitiva, começar acabando todos esses entraves de relações que existem entre Brasil e Venezuela, notadamente no meu estado de Roraima. Muito obrigado.